Muito bem, nós vamos ver agora uma exposição que foi aberta em Belo Horizonte durante esta Semana Santa, com o título Quem é o Homem do Sudário? A equipe da TV Horizonte, deste programa, esteve lá e gravou algumas imagens. Vamos conferir. O Senhor fez maravilhas conosco, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconheceu nossos cativos, parecíamos sonhar. O sudário é provocação à inteligência. Ele requer todo o empenho de cada homem, em particular dos pesquisadores, para captar com humildade a mensagem profunda, enviada à sua razão e à sua vida. Mudai a nossa sorte, ó Senhor. O que é o sudário? O sudário de Turim, ou Santo Sudário, é uma peça de linho com 4,40 metros de comprimento e 1,10 metros de largura, que mostra a imagem de um homem que aparentemente sofreu traumatismos físicos de maneira consistente com uma crucificação. O sudário está guardado fora das vistas do público em Turim, na Itália, desde 1578, quase na descoberta do Brasil. Desde 1983, já bem recente, ele pertence ao Vaticano. A peça raramente é exibida em público. Muitos de nós, católicos, vinculamos o sudário, que está em Turim, ao tecido que cobriu o corpo de Jesus no momento do seu sepultamento. A imagem no manto é uma realidade muito mais nítida na impressão branca e negra do negativo fotográfico que em sua coloração natural. A origem do Santo Sudário tem sido objeto de intensas pesquisas. Os pesquisadores criaram o termo sindonologia para desenvolver esses estudos sobre o sudário. A palavra vem do grego sindon, que é lençol, e é a mesma palavra usada no Evangelho de Marcos para descrever o tipo de tecido comprado por José de Arimateia para usar como mortalha de Jesus. Desde a primeira fotografia do sudário, feita por Secondo Pia em 1898, percebeu-se que a imagem impressa no tecido mostra-se mais visível em um negativo fotográfico, como nós já dizemos, do que quando contemplada a olho nu. Existe também um vestígio de radiação e várias manchas de sangue encontradas no sudário e que podem ser indícios consistentes de que o pano não é uma falsificação, sendo de fato uma evidência de que Cristo ressuscitou. Quem afirma isso é um professor protestante chamado Gary Habermas, presidente do Departamento de Filosofia e Teologia na Liberty University, na 20ª Conferência Anual de Apologética Cristã Evangélica do Southern Seminary. Habermas, que realiza palestras sobre o tema desde a década de 1970, falou ao público sobre uma série de descobertas interessantes
que os cientistas ultimamente foram capazes de fazer sobre o sudário. Mas, é claro, recusou-se a fazer quaisquer declarações definitivas. De acordo com o professor, uma das descobertas, baseada em imagens realçadas do sudário, é que os dentes estavam aparecendo através da pele, o que seria um possível sinal da ressurreição. Como explicar isso? A pele está intacta, a barba está intacta, mas é possível ver o que está do lado de dentro. Em outras palavras, através de um meio potente, é possível perceber que a interioridade da imagem do sudário pode ser percebida exteriormente. Ou seja, pode-se ver a interioridade do corpo, disse o professor durante a sua apresentação. É uma misteriosa radiação saindo de dentro para fora. O homem do sudário, que tinha sido crucificado e estava morto, ressuscitou. Sua interioridade, exuberantemente iluminada por intensa radiação atômica, saltava para a sua exterioridade. Isso é muito fantástico. É como se dentro de nós houvesse alguma coisa, uma explosão, e esta explosão interior, uma luminosidade super intensa, como um sol que explodisse dentro do nosso corpo, projetasse para fora, de tal maneira que a gente pudesse ver o que está acontecendo na nossa interioridade. Isto é o começo. De alguma forma, outros já também disseram isso, é como se fosse, de fato, uma explosão atômica. Quando os átomos se desintegram e fazem e realizam uma nova conformação. É um pouco parecido com aquilo que o Novo Testamento nos afirma. Jesus Cristo ressuscitou e a ressurreição supõe uma materialidade, mas não aquela materialidade do corpo de Cristo pregado na cruz. Não é o mesmo corpo, como também não será o nosso mesmo corpo. São aqueles elementos materiais, digamos, os átomos que compõem o nosso corpo, eles são desestabilizados e formam um novo corpo completamente diferente, mas é o mesmo. Diferente no sentido de que ele é um corpo de plenitude, que não mais obedece aos elementos e limites da natureza, das paredes e assim por diante. A gente vê no cenáculo, por exemplo, os apóstolos estão lá dentro do cenáculo e Jesus simplesmente aparece. Mais ainda, quando as mulheres chegam ao sepulcro, a pedra tinha sido removida por quem? Nós vemos também esse pano no Evangelho de São João. Marcos diz o tipo de pano que José de Arimateia comprou, porque os judeus costumam envolver os cadáveres com um lençol. Mas São João diz que quando as mulheres chegaram, e Pedro e João chegaram ao sepulcro, e não encontraram nada, mas as peças de linho estavam dobradas. É até interessante, né? Não ficaram jogadas, ficaram cuidadosamente dobradas. Muito bem, nós vamos continuar toda esta investigação sobre o Santo Sudário, falando também sobre a paixão, daqui a pouco, no terceiro bloco do Questões de Fé. Não perca, voltamos.